Afina aí que vai começar mais um podcast e hoje estou aqui com Carla Raíza. Muito prazer, Carla, Muito ter vindo aqui prazer. para a gravação desse podcast. O Jean do Violino Didático que fez esse meio caminho aí para você estar aqui hoje. E ela trouxe alguns instrumentos aqui para a gente, bem diferentes. A gente vai conversar um pouco disso, um pouco sobre ela, né? Então, começa falando um pouquinho sobre você, quem que é a Carla, de onde você veio, como que surgiu, qual o nome disso aqui? Esse instrumento chama rabeca. Eu sei que quando bate o olho nela, todo mundo pensa que é um violino, mas não é um violino. Parece muito um violino. Eu acho que a primeira vista é um violino. Todo mundo tem Sim. certeza que é um violino. Depois a gente vai refinando o olhar, vai descobrindo algumas coisas e vai vendo que tem bastante diferença, especialmente as diferenças culturais mesmo. Aham. Bom, eu sou Carla, né, você me apresentou, Carla Raíza, eu sou violinista de formação e no meu caminho, pesquisando sonoridades diferentes, violino popular, que eu encontrei Uhum. a rabeca. Tá. Pesquisando música brasileira, música popular brasileira, a cultura tradicional popular do Brasil, foi que eu encontrei a rabeca dentro de tradições, né. Aham. E aí eu me apaixonei pela rabeca Legal. e não parei mais de pesquisar e de tocar E também. você chegou a, você toca tocou em orquestras, violino? Cheguei a tocar em orquestras. É, Toquei em orquestras jovens, tá. eh, toquei na Orquestra de Guarulhos Ah, vários você tocou em Guarulhos anos. também? Que Toquei, legal. toquei na Sinfônica Heliópolis Que também. A legal. minha formação passou pelas orquestras, pelos conservatório, né, Uhum. faculdade de música, essa coisa toda Uma coisa mais clássica, do né? violino de concerto Sim. mesmo. Estudei esse repertório da música de concerto até um certo ponto que eu queria descobrir outras coisas, outras sonoridades. Uhum. E foi pesquisando, ouvindo, buscando, que eu fui encontrando realmente E teve outras algum coisas. ponto que você achou, que você viu esse instrumento e falou: "Meu, que coisa linda, eu preciso tocar isso, quero descobrir sobre", ou você foi aos pouquinhos descobrindo, como que foi? Foi um pouco das 2 coisas, porque, Hum, a rabeca já estava passando no meu radar, mas eu ainda não via essa eu ainda não via essa diferença tão grande, para mim tá. ainda era tipo um violino, isso também aconteceu comigo. Ah, tá, tá. Ou não que era um violino, mas eu ela não tinha chegado ainda, eu falo que ela foi chegando aos poucos, mas teve um dia que me deu um clique. Hum. Teve um dia que eu falei: "Ah, nossa", e alguma coisa aconteceu e Hã. aí sim, eu fui mergulhar nisso e falei: "Ah, então não é, então é rabeca, né". Sim, sim. Porque eu iniciei as minhas pesquisas, o início das minhas pesquisas, ela eu poderia dizer que começou com um livro, que Hum, eu peguei na biblioteca do conservatório. tá. É um livro do Mário de Andrade chamado Ensaio sobre a Música Brasileira. Aham. Esse livro explodiu minha cabeça na época, porque eu estava com algumas inquietações acerca de ser uma estudante de violino no Brasil, Hum. com essa rigidez e esse nível de exigência que tem para o violinista, né, e para todos os músicos de orquestra, E acho que enorme. eu não sei se é uma sensação que eu tenho, mas que é muito músico pra pouca orquestra. Também, isso também. E muito músico bom, porque Músico bom. a gente tem mesmo um grau de exigência grande, né, e eu vejo as pessoas muito comprometidas, muito querendo realmente tocar, se expressar com o Uhum. instrumento, né. E eu tinha algumas inquietações Hum, relacionadas a isso, tá. e algumas inquietações sobre ser artista, sobre dialogar com o meu instrumento, sobre ter alguma liberdade criativa que eu sentia que eu não tinha, né. Aham. E isso Ah, tá. foi me levando para conhecer outras E coisas. assim,
o violinista, ele estuda, ele pode tocar em orquestras, em casamento, em eventos, né? Aham. E a rabeca toca onde? Cara, a rabeca toca em tudo que é canto, na verdade. A rabeca, mas ela tem ambientes que eu poderia chamar de tradicionais, de Hum, ambientes tradicionais em que a rabeca está presente e que pouca gente conhece, que, por exemplo, é o forró. A rabeca, ela é um instrumento tradicional do forró, tradicional mesmo. forró, eu Alguns penso aqui um estudiosos, cavaquinho, o forró é muito conhecido pela sanfona. sanfona, verdade, a O sanfona. trio Pé de Serra, que foi muito Sim, difundido por Luiz Gonzaga, né, tá. acabou tornando o trio virou como, né, Aham, como que eu posso dizer, assim, uma representação, né, do forró, assim, que também é uma tradição, que também é tradicional, né, o trio. Agora, a rabeca, ela é tão antiga quanto a sanfona no forró, né. Alguns estudiosos dizem que até mais antiga, que ela é anterior. tá. A presença da rabeca no forró como um instrumento solista, tanto fazendo forró instrumental, quanto acompanhador da voz, né. E você sabe mais ou menos quando surgiu a rabeca? Não, É, é muito alguém difícil sabe? precisar. Eu É, acho que ninguém sabe ao certo. tá. Tem muito estudo, especulação sobre isso. Eu gosto de dizer que quando a gente vai falar de rabeca, a gente vai fazer recortes e falar de contextos, Tá. contextos específicos, porque não tem uma linha Sim. histórica só E tem dela. a gente tá aqui com 2 modelos que, para mim, não tem nada a ver um com o outro, né. Não. Olha aqui, assim, na câmera, Sim. né, essa daqui parece mais um violino, esse daqui, para mim, é o que eu imaginava mais como rabeca, né. Aham. Ela tem um formato mais É diferente, um né. formato diferente, aqui os Fs diferentes, mas as 2 são rabecas. Eu tenho esse daqui é um modelo X, esse é o modelo Y. As 2 são rabecas. Tem alguma coisa que define o que é rabeca? Eu acho que o que mais define rabeca é justamente não ter padrão. Tá, entendi. Ela não tem padrão e a pessoa que constrói tem mesmo essa liberdade de construir Hum, e de desenvolver um formato que faz sentido. E na entendi. verdade, dentro de várias tradições, a rabeca que se fez é a rabeca do material que você tem disponível, é um Hum, instrumento que você faz com o material que você tem na mão, com a madeira que você tem na mão, com entendi. as ferramentas. Muitas vezes os construtores de rabeca dentro da tradição não tem nem ferramenta, a ferramenta adequada para fazer, né. Mestre, Nelson da Rabeca, por exemplo, ele construía as suas rabecas com um facão de cortar cana, porque Nossa, só para aí você tem que ter ser um uma artista ideia. mesmo, né, Não, porque impressionante. é, E as rabecas dele têm uma sonoridade muito única, assim, hum, é um som muito bonito. tem então cada rabeca vai ter um timbre diferente, gritante uma da outra, né. Exatamente, Porque muda exatamente, formato, muda tamanho, né, exatamente. espessura, essa daqui eu já vejo que é mais larga, né, Isso. Essa daqui curvatura. já é uma rabeca de forma, realmente com uma construção bem mais parecida com a do violino, né. Conforme essa rabeca, ela é feita pelo mestre Totonho. Tá. O mestre Totonho fica no Rio Grande do Norte. Eu percebi que você falou mais mestre, né. Não Aham. é luthier, é luthier de certa forma, É mas luthier também, mas nesse meio tem um costume, assim, de chamar eles de mestres, porque eles são mestres que carregam saberes populares, né, entendi. saberes, eh, que são vivenciais, né. Eles Uhum. não são eles não necessariamente passam pela formalização, eh, do estudo de como se constrói, mas aí conforme eles vão tendo mais acessos, aí eles se aperfeiçoam também. Tá. Mas a gente tem contextos diversos, né, então como eu citei o mestre Nelson da Rabeca, ele não ele aprendeu a fazer rabeca totalmente sozinho, ele viu um violino na TV, e ele falou: "Vou fazer um violino desse para mim", e
virou uma das rabecas que tem um som mais bonito, assim, que já Olha, se ouviu, assim. E ele fazia rabeca com tudo que é tipo de madeira, ele conhecia tudo que é tipo de madeira, ele construiu um tipo de rabeca, que a gente chama de rabeca de coxo. Já ouviu tá. falar? Não. A rabeca de coxo, diferente dessas que a gente tá aqui na mão, Hã. ela não essa daqui é a rabeca de forma, né, que é a construção mesmo do violino, que tem a forminha que vai moldando a madeira Sim. e Tá. e faz essa caixa de ressonância, né. Uhum. A rabeca de coxo, ela é um pedaço de 2 pedaços de madeira Hum. grossos, e eles vão cavando, cavando, cavando até virar um tampo oco e um fundo oco. E depois cola as 2 partes, abre Entendi. os Fs e você tem ali uma Meu rabeca. Deus, E o mestre Nelson que fazia legal. isso, ele pegava ele cortava o formatinho, né, Tá. acinturado da rabeca dele, cortava um bloco de madeira, geralmente assim. Já devo ter visto alguma coisa. Você tá falando agora, tá Está puxando na vindo? memória, assim, já acho que eu já vi alguma coisa assim. Provavelmente. A gente vai começando a identificar, É, né. é. Então, aí ele vai cavando a madeira, e aí Aham. vai criando essa caixa de ressonância. Então, Tá, assim, as rabecas de coxo, elas são inteiriças, né. tá. Elas não têm várias partes coladas, elas é uma parte que cola na outra, Que e ali você legal. tem o instrumento. E viu, só pra gente continuar aqui também, como que as pessoas fazem para te encontrar, para saber sobre rabeca? Como que aprende rabeca? Como que é isso aí? Muito legal essa pergunta. Eu produzo conteúdo sobre rabeca na internet, Uhum. no @rabequeira, @rabequeira, e tá? também tem o canal do YouTube que se chama Toque Rabeca. Toque em rabeca. Tem curso também? Tem curso, Que o legal. curso chama Toque Rabeca. Eu dei esse nome para o canal porque lá eu trago conteúdos mais voltados para tocar e agora é inevitável, não dá para ensinar a tocar sem contextualizar toda a rabeca, trazer essa Sim, parte cultural é. dela que é muito E forte. quem quiser aprender, vai lá no canal dela, no Instagram dela, se inscreva, começa a seguir. E também não se esqueça de, nesse vídeo, você dar um like, um dislike, você curtir aí, se inscrever no canal, compartilhar com as pessoas, tá? Não se esqueça disso, compartilha com todo mundo. Esse aqui é um assunto muito interessante, é um instrumento realmente diferente, lindo aqui. Ela vai tocar depois um pouquinho para vocês ouvirem um pouquinho desse instrumento, né. É muito Sim, muito diferente, assim, muito claro. bonito, né. E custa caro uma rabeca? Olha, eu não considero que a rabeca é um instrumento caro. A Tá. rabeca é um instrumento ainda muito acessível. Uhum. Você consegue obter rabecas da mão de mestres, assim, bons instrumentos para tocar a partir de R$ 800, R$ 600. O que seria um Eh, violino iniciante aí praticamente, né. e ela chega, acho que no máximo a R$ 3.000, R$ 4.000, a depender do construtor, assim, mas ela não tem passado muito desse Tá. preço. E aí é possível você é mais acessível, eu acho bem mais acessível. Sim, sim, com Esse certeza. instrumento aqui do mestre Totonho custou algo como R$ 1.200, assim. Uhum. Então, eu acho bastante acessível para a qualidade dos instrumentos, né. E você não encontra rabecas importadas, alguma coisa assim, ou Não, encontra? dentro desse contexto nosso, você só encontra aqui das mãos de quem é envolvido com a cultura popular, né. Uhum. Mas um instrumento de corda friccionada, fora dos padrões que eu consideraria, né, que todo instrumento de corda friccionada fora do padrão já está mais para uma rabeca do que para um violino, né. Uhum. Sendo essa a principal diferença. Para mim, o violino ele é um tipo de rabeca, na verdade. Sim, é um modo eu imagino que a rabeca veio antes do Exato. violino, né. Historicamente, faz muito sentido que a rabeca tenha vindo antes, né, que desde Tá. quando você friccionou uma corda, ali você já tem uma rabeca, esses instrumentos as rabecas, elas vêm de instrumentos do Oriente Médio, tem Hum.
registros históricos, né, de que a rabeca vem de um instrumento chamado rebab, que são instrumentos do Oriente Médio e da África. Tá. E na África é bem comum encontrar rabecas feitas com a cabaça, né, que você corta a cabaça, coloca O que que é cabaça? um tampo de madeira. Cabaça é um fruto que nasce em árvore. Nossa, eu tenho rabecas de cabaça, É tipo um poderia. coco? Não é exatamente um coco, Tá, porque você não come esse fruto, mas ela entendi. é uma planta que ela gera um fruto Hum, que vira uma cabaça rígida tá, e oca por dentro, naturalmente oca por dentro. entendi. E ela pode ter diversos tamanhos, então você tem desde cabaças grandes, Caramba, que na África são usadas como instrumentos de percussão. entendi. Se usa muito cabaças de todos os tamanhos e tipos para construir instrumentos. E Uhum, ela é uma planta original da África, né. uhum, E que aqui no Brasil a gente tem alguns tipos de cabaça, com tá. certeza você já viu cabaça em Casa do Norte. Tá, entendi. Tem cabaças, artesanato feito com cabaças, né. Aham, Então, é comum você cortar uma cabaça, existe as rabecas de cabaça, né, você corta uma cabaça ao meio, tá. coloca um tampo de madeira, né, Hum. e Você tá aí falando, tá me vindo algumas imagens, cola assim, um braço, de né, mas rabecas, assim, o assim, corpinho já está pronto, já vem porque da é a natureza cabaça. já pronto. Exato. Então em África você encontra, Que legal. em alguns lugares de África você encontra a rabecas de cabaça, e aqui no Brasil algumas pessoas fazem rabecas de cabaça E tem também. regra pra tocar também? Porque pra construir, a gente viu que não tem muita. E pra tocar precisa estar aqui igual um violino, não tem espalheira, não tem queixeira, Não né? tem queixeira. É, Então, é um instrumento pé. que eu não vou dizer, assim, que tem regra, cada pessoa vai se descobrindo com o instrumento, né. Uhum, O que a gente tem é referência cultural, então, tá. muitas vezes a gente vai eu como pesquisadora, né, como eu não nasci dentro de uma tradição, né, eu sou uma artista, uma musicista e professora, né, que pesquisa, então eu vou bebendo dessa fonte que são os mestres, as pessoas que criam e que mantêm essas tradições. Então, por exemplo, se você a rabeca aqui no Brasil, em geral, se toca no peito, aqui do lado do coração, Uhum, e não se faz mudança de posição, mas assim, não é proibido, não é sim. que entende? Não existe uma coisa assim. Não, assim é proibido, né. Agora, se você quiser tocar um cavalo marinho, por exemplo, existe um jeito de O que que é tocar. cavalo marinho? Cavalo marinho é uma manifestação popular Tá. que ela é um brinquedo popular, né, que existe na zona da Mata Norte de Pernambuco, Uhum, e algumas regiões ali da Paraíba também, tem na Paraíba, tem em Pernambuco. E é uma brincadeira que envolve, teatro, máscaras, envolve dança, hum, envolve música. Então tá. ela é uma brincadeira completa de integração de linguagens, Que e legal. na parte musical, o cavalo marinho ele tem um banco Hum, de tocadores, que tem a rabeca como um dos instrumentos principais do banco, hum, um instrumento que é como se fosse um tipo de reco-reco, mas que chama bage. O tá, bage é específico, foi criado especificamente para o cavalo marinho, e ele é um instrumento de percussão que você bota no ombro e toca assim. tá. Tem pandeiro e Aham. tem o mineiro. Então, a rabeca, os instrumentos de percussão no banco do cavalo marinho, e o toador, que é De o cantador das depois eu vou toadas. pedir para o editor aí, ir pesquisando cada um desses instrumentos, checando com a professora aqui, vendo se é isso aí, e colocar no vídeo também. Se a gente vai entrar em cada assunto, você vai ver que é um monte de coisa, porque É. é bem profundo, né. Mas dentro do cavalo marinho tem as músicas originais do cavalo marinho, né, que são as toadas, e tem vários tipos de toadas. Uhum. E e se você vai tocar um cavalo marinho, tem um jeito específico de tocar, tem o jeito que os Hum, mestres tocam. Então, tá. assim, a gente tem muito respeito com
o que entendi. existe, a gente olha com muito cuidado, com muito carinho, e para a gente poder aprender com eles, com os Sim, e criadores. manter a tradição também, né. Exato, e os mantenedores dessa cultura, né. Uhum, Então, não é que tem um jeito certo de tocar, mas para algumas coisas sim, tá. né. E tem uma afinação também padrão ou não? Dentro do cavalo marinho, tem uma afinação mais utilizada, Tá, pra aquilo, pra rabeca, por exemplo, para aquela rabeca que se toca ali. Então se você afina sua rabeca naquela afinação, você se aproxima daquela sonoridade, você entra mais em contato com aquele jeito de tocar, tá. com aquele sotaque, com E aquela aí, a linguagem. gente teve um papo um pouquinho antes aqui, que ela falou que tinha 20 rabecas, é isso? Não, hoje em dia eu tenho 11. 11, perdão, 11 Imagina, rabecas. Então, 11 por conta disso, rabecas. você vai procurar o que que timbra melhor ali, o que que faz mais sentido, aí você pega uma rabeca diferente pra tocar, é isso? Exato. Tá. Eu, enquanto artista, além da pesquisa histórica, da pesquisa de campo, de viver a rabeca, eu faço uma pesquisa que é sonora mesmo, que é Hum, timbrística, eh, então eu tenho um pouco essa paixão por ficar brincando com as afinações, com os timbres, e isso tá. vem fazendo parte do meu fazer artístico, assim, né. Então, por Aham. exemplo, tem rabecas que eu gosto muito de gravar. Então, quando eu tenho que gravar alguma coisa em estúdio, tanto em música quanto em trilha sonora, a Uhum. rabeca faz muito parte de trilha sonora. Tem muita trilha sonora nossa que tem rabeca, a gente nem Não imagina. não presta atenção, né. É. Ainda É. porque nosso imaginário reconhece muito, muito o violino, né. É verdade. E E aí imagino, tem rabecas que parecem um pouco mais com o som do violino também, tem. questão de afinação. Precisa ser violinista para tocar rabeca? Precisa como que é? Não precisa ser violinista para tocar rabeca. A rabeca é um instrumento independente, na verdade, Aham, né. É que eu sou violinista, então tá. faz parte da minha vida, então eu acabo trazendo, o violino junto comigo, né. E aí Hoje eu toco muito mais violino popular, não toco mais em orquestra, mas eu continuo tocando tem violino. uma metodologia ali para pessoa seguir, para aprender rabeca igual no violino, primeiro aprende isso, depois aquilo, tal, tal, tal? Eu criei uma metodologia para tocar rabeca, Aham. que é o toque rabeca, que eu junto a algumas coisas. Então, Hum, assim, eu trago um contexto de como tocar rabeca, que na hum, que na verdade, tem como propósito entregar a base técnica, sabe. tá. Então, muitas vezes a pessoa que quer tocar rabeca, ela não sabe nem por onde começar ou fica um pouco perdida com conteúdos soltos e gasta muito tempo e disposição para conseguir tocar, Tem né. que descobrir Então, tudo, né. tem uma parte de conhecimento técnico que eu tenho, claro, por vir de uma escola muito técnica, né, Uhum. que facilita muito a vida quando você tem esse conhecimento e Sim, te faz ganhar muito tempo, né, e depois você usa essa base para você tocar como você quiser. Só sim. que ela não é o meu método, né, o meu jeito de ensinar, ele não tem essa rigidez da escola. Então eu trago conhecimentos, mas eu mesclo com o que eu venho aprendendo dos conhecimentos populares. Tá. Então, por exemplo, a forma com que se aprende dentro de uma tradição rabeca é pela oralidade. Hum, Então é muito pela imitação, pela oralidade, de você colar ali perto do mestre e ficar realmente observando o que está acontecendo, como ele está fazendo, como ele toca. Você tem que ter ali um olhar muito aguçado, uma escuta muito presente, e ali você vai absorvendo esse conhecimento. uhum. E é uma coisa muito realmente que passa pela observação, pela escuta ativa. E eu Tá. acho isso fantástico, né? Aham. E aí Porque a nossa educação, nossa, estou falando um monte, mas a nossa fica à educação vontade. mais rígida, musical, essa educação que ela está mais É. Eu estabelecida, mesmo sou travado pra tocar, se não tiver uma partitura ali, esquece, e você mesmo com a partitura não tem música, é só
tocar mesmo o que tá escrito. Tocar o que tá então, Acabou, não tem pois música. é, e Eu isso sinto eu acho falta disso. isso que você tá falando é muito interessante, porque é o resultado dessa rigidez, né. É, E quando você vai para uma cultura popular, é é. totalmente o outro polo disso, Eu acho que né. faltou isso quando eu estudava desde o começo, né, um pouco Hum, dessa questão de popular, né, porque ficou só aquela coisa quadrada, ó, 4 tempos, tal, 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 tô uhum, sempre travado ali, não tinha, uhum. sabe, uma coisa mais musical que eu vejo. Também é lógico que não é culpa dos professores, é culpa minha também de não estar ouvindo, de não estar pesquisando, procurando, né, mas eu É, sinto. mas tem mesmo, eu acho que a educação musical tradicional, essa da música de concerto, ela tem um engessamento ali, que eu acho que aos poucos vem sendo desconstruído. Uhum, Agora, é é o polo oposto, você tem que ouvir, você tem que observar, você precisa experimentar, tá. né, porque, dentro eu já tive momentos, né, da professora falar: "O exercício é assim, agora faça", e na hora de fazer eu travar, porque tinha uma responsabilidade de que na primeira vez que você vai fazer, você já tem que acertar. E aqui É, não existe isso, na verdade muito você vai experimentar, então esse se pode permitir fazer diferente. experimentar, é é existe, é real, é mais amplo, na verdade você tem que viver, você tem que Uhum, experimentar, você tem que tentar, né, passa legal. por realmente E essa mudança na sua cabeça, assim, pô, eu tenho uma formação de violino, toco em orquestra, vou sair, vou largar e vou tocar rabeca. olha, isso foi muito gradativo, Tá. não, né, aqui falando hoje, né, a gente parece que foi uma coisa rápida, né, Uhum. mas, eu fui me dando conta, foi acontecendo, mas eu tive vários momentos, crises. Na Hum. verdade na verdade acho que poucas pessoas sabem, mas o músico ele tem inúmeras crises ao longo da vida dele, né, crises existenciais. É. E eu acho e Sim, eu tive algumas crises você tá indo pra um internas, campo assim. que é É. quase que inexplorado, é pouca gente que conhece, né, perto Ai, é do bem que é pouca isso. gente, já tem muito mais do que Sim. porque, ó, eu conheci Rabeca há 12 anos atrás, e quando eu conheci, já era muito difícil de saber onde estava, quem eram as pessoas, e eu levei um tempo para conseguir encontrar, conseguir saber onde tem um mestre que eu Uhum. poderia adquirir uma rabeca, que eu poderia conhecer. E você conseguiu perto de você alguém Eh, que você eu teve que eu primeiro me conectei com a rabeca, essa rabeca nordestina, essa rabeca tá. da zona da mata. E Uhum. fiquei muito ali, e fiquei muito com o seu Nelson, que também que tá em Maceió, né, Mas aí você viajou pra lá, viajei, ficou lá? aí eu comecei a viajar, eu continuo, né, não para, na verdade, quando você começa a pesquisar, porque é só quando você tá lá, realmente, que aí você vê a coisa como ela é, que você conhece, que você vê conhece as pessoas. A cultura popular ela é isso, ela é vivencial, ela é um encontro mesmo, né. E Só hoje que aí quando a gente tá não aqui, tinha ninguém para ensinar online. não tinha, imagina, não tinha nada disso. Você é a primeira a ensinar online, a ter Eu acho essa exposição maior online. eu acho que nesse formato que eu tô fazendo e com esse propósito de estourar essa bolha, digamos assim, né, e Uhum. mostrar a rabeca para a população brasileira, assim, para o povo, É. eu acho que não, acho que eu sou a primeira mesmo. Tem gente, tem vários rabequeiras e rabequeiros maravilhosos, que dão aula online também, e Uhum. que dão oficinas pelo Brasil, que Sim. ensinam e que tocam muito, né. Agora, que desenvolveu, está fazendo um trabalho assim na internet, como eu venho fazendo, eu não conheço outra pessoa que esteja Legal. fazendo isso. E você já teve alguns alunos, como que é? Dentro do Toque Rabeca, É. eu abri a primeira turma,
Ah, Faz menos de um mês, está fazendo um mês. recente É agora, bem legal. recente. E dentro do Toca Rabeca hoje somos 10 alunos. Que legal. Hum. E demora muito pro aluno começar a tocar uma musiquinha, alguma coisa? Não, para tocar a primeira música, a primeira melodia não demora muito, assim. Uhum. Precisa ter um instrumento, acho que essa é a parte mais precisa ter o Ah, tá. instrumento, saber lidar com o instrumento, esse comecinho, mas uma vez que você começou a tocar, praticar mesmo dentro do método, é rapidinho você já começa a tocar a primeira Que música, né. legal. E acha fácil o instrumento? Eh, Na hoje em internet dia compra ou não? não, hoje É? em dia é mais fácil, mas Sim. é por indicação, né. Hum, Se você quer comprar uma rabeca de um mestre ou de uma pessoa engajada com a cultura popular, geralmente é por indicação. uhum, Então, uma pessoa passa o contato, você entra em contato e faz essa encomenda. É um instrumento artesanal, né, tá. totalmente personalizado, né. E aí você fala mais ou Então, menos o que você busca, você e faz aí o mestre vai procurar fazer ali o que você está imaginando, tal, isso, geralmente o mestre tem um já tem um modelinho que ele modelo. já faz ou os modelos que ele faz, ele vai te mostrar, vai te apresentar. Uhum, Aí você pode escolher a madeira que você quer usar dependendo. tá. Agora, cada um é um contexto. Tem mestres que só fazem rabeca de cacheta, por Ah, exemplo, que é a madeira abundante da região dele. tá. Que madeira que é essas daqui que a gente tem? Nossa, Você sabe? eu não já me disseram, com Tá. certeza, São linda é mas linda, né, eu essa não madeira. vou saber te dizer, porque Tá. eu não memorizo os nomes das madeiras. Aham. E essa rabeca do mestre Damião Uhum. também tá no Rio Ah, tem Grande do captação Norte. aqui É. também, dá pra E essa ele tem essa habilidade de que ele faz as rabecas, ele já coloca a captação. legal, legal. Facilita muito, muito a Já vida, porque só pluga captação é aqui. um dos assuntos que a gente sofre, que o rabequeiro É, sofre. É. não dá pra simplesmente pegar um de violino, viola, violoncelo e colocar? Não. Dá, a gente vai experimentando, Tá. mas é isso, não dá muito para prever o que vai acontecer, porque cada uma tem um som, você tem que ir e aí tem a captação e tem a equalização, vixe, esse também é outro assunto que quando a gente abre, é É uma porque é seara. tudo diferente, né. Mas para o próprio violino também não é É fácil, difícil, né. né, é chato. A Captar gente instrumento lançou um acústico é captador na Oliver, e a gente mandou fazer tudo, é uau, nacional. que Muito legal, o legal. captador ficou, mas é difícil, tem que estar muito blindado, tem que estar tem que estar perfeito para Aham, captar certinho, senão fica muito diferente do natural, né. Então essa fica. é a dificuldade, trazer o que é natural do instrumento para o amplificado, E o aí muda instrumento tudo. acústico tem muitos harmônicos, aí você Os perde harmônicos é mesmo um difícil. pouco, não tem É, como. é, Você é. perde um pouco mesmo, não vai ter como É verdade. preservar o som acústico, né. É. E o arco? Eu tô vendo que tem um arco aqui também. Os arcos também são diferentes. Nossa, não sei se vai dar pra ver bem no vídeo, mas é bem diferente. Os arcos são diferentes, os arcos eles também são, de fo cada um de um formato, cada mestre Hum. faz de um jeito, assim, mas eles vão ter algumas coisas parecidas. Lembra um pouquinho o arco barroco, Lembra, né, lembra. Ele é menor pra ainda que o violino. arco barroco e mais Menor curvadinho, geralmente. e ele não tem parafuso pra ajustar. Não tem. Alguns poucos fazem com ajuste, mas em geral o arco da rabeca não tem ajuste. Hum, A crina também não é crina de cavalo, né, geralmente a crina que se usa nylon. é fio sintético. Uhum, E esse fio ele não lacia como a crina de cavalo, então acaba não sendo um tá. problema ele ficar esticado o tempo todo. Sim, a curvatura é um pouco a madeira é um pouco mais grossa, né, Aham. então não precisa ter aquela curvatura igual do instrumento, assim, ao contrário. Isso. Os arcos de rabeca, eles são mais parecidos com os primeiros arcos que existiram mesmo, né. Uhum. Ainda que eles
eles têm ficado mais retinho, eu tenho o arco mais curvado mesmo, que é quase um arco e flecha mesmo. E agora uma característica que é mais aproximada de todos os arcos é que, em geral, eles são pequenininhos, eles são curtinhos, né. Ah, tá. E tem arco que é mais curtinho ainda, Sério? existe. Os Guarani, eles usam arcos assim, que é isso aqui, um palmo só. Só aqui, ó, É, é eu não sei só no pulso. isso. Eu não sei se você sabe, mas, as etnias Guarani, né, Hã. indígenas, tem rabeca na Hum, cultura tradicional deles não também. sei. Alguns constroem, mas uma coisa que acontece muito é eles pegarem violinos também e transformarem, troca as cordas e tal, faz o arco curtinho. É diferente as cordas? Também é Também é diferente. diferente. Isso aqui é corda pra rabeca ou é corda de algum outro instrumento que Na verdade, assim, não existe corda para rabeca. Para não dizer hum, que não existe, uma pessoa desenvolveu recentemente, nos últimos anos para cá, que uhum, é o Adam Barami. Ele é um construtor de rabeca, um pesquisador, né, que está aqui em São Paulo, e o Adam entendi. desenvolveu cordas para rabeca. Então você consegue ir lá, falar a afinação que você quer, ele mede, mas Que é uma coisa legal. muito É específica. É bem artesanal difícil ali. padronizar jogos de corda que você não consegue garantir que naquela rabeca específica aquele jogo de corda vai dar certo, Hum. né. Então, o que que a gente faz? Se usa muito corda de violão, de Hum, aço, tá. de bandolim, de viola, de cavaco. Então a E gente não de violino? de violino Menos de violino? é o que menos se usa, porque a corda de violino é muito polida, e aí você perde muita projeção e perde Olha, muito da característica do timbre da rabeca. eu tô vendo aqui mesmo, que ó, Eu mesma, pessoalmente, chegar não perto do gosto muito de microfone usar a aqui, corda de violino na eu passo a rabeca. unha, ela tem várias Essa minha ranhuras aqui. rabeca aqui, que ela é mais parecida, acho que ela é a rabeca que eu tenho mais próxima, né, de um violino, Hum, ela tá com cordas de violino, tá, mas ela tá com cordas misturadas aqui. Algo que eu nunca faria num violino, de repente, sim. eu fiz nela. Eu gosto de como ela soa, mas ela tá mais abafadinha. Isso Tá, que acontece quando você usa corda de violino, pela minha experiência, né. num Então eu não projeto. gosto, eu nem cogito, assim, eu evito. Eu gosto mais de usar corda de violão, corda de Interessante. Quer tocar um pouquinho pra gente ouvir bora! um pouco? Qualquer uma das duas aqui, ou as duas, pra gente ver como que é. Deixa eu ver como que tá a afinação aqui. Nossa, é muito diferente. Que legal, nossa, é Que bem legal, né? animada a música, assim. Dá vontade de É. dançar já. Não dá vontade de dançar? Sim, a Uhum. rabeca eu gosto, eu me aproximei muito do forró por causa da rabeca, Hum, enquanto ritmo brasileiro. Eu fui estudar violino popular e o forró tá dentro, né, assim, eu fui estudar os ritmos, o chorinho, tá. maxixe, e aí os ritmos do forró, e aí ritmos de Pernambuco mesmo, frevo, e aí baião, Hum, shot, chachado, esses ritmos todos, né. E quando eu vi que a rabeca era um instrumento já da tradição, aí eu entrei de vez no forró. Forró virou uma linguagem muito importante de estudo para mim, sim. Que né. legal, nossa, Então, muito da hora. eu amo. E aí você usa o mesmo arco, Uso o mesmo arco. não muda nada. É Não, não dá igual. nada, mesma coisa.
Essa já tá com a afinação mais aguda. Essa, não sei se o pessoal vai conseguir prestar atenção. Parece que projeta um pouco mais. Projeta. Tá. Também porque ela tá com uma afinação aguda, ela tá com uma corda Hum, mais estridente, e entendi. aí mesmo ela sendo tão pequenininha, que Ela é menor, né? É ela é menor. pequenininha, né. Ó, Sim, comparando. ela E tem uma muda a afinação projeção. também. Deve mudar, né? Um Tipo, você pouco. diz A forma. assim, um pouquinho. Tá. Tem pequenas diferenças de rabeca para rabeca, que você vai ficando ligado, assim, né. Uhum. Uhum. Porque nossos instrumentos de corda sem trastes o tempo todo, né, Tem mesmo de um também. violino para o outro, É. a gente já tem diferenças, né. Esses dias eu troquei a corda, né? Aham. E só troquei, afinei na hora e guardei. Aí eu fui tocar no ensaio, e a corda, eu afinei, mas assim, a corda começou a voltar durante, aí a forma vai subindo. Vai. Vai Vai, se você subindo. não pode afinar, você vai É, tampando, né. vai subindo o dedo assim até chegar. Mas é isso, a gente tem que estar sempre com o ouvido ligado, É, senão é você é o verdade. desafinado do rolê. Legal. E tem alguma apresentação que tem para o pessoal ir assistir de repente? Você mantém informado o pessoal nas redes? Como faz? Ah, quero ouvir Rabeca tocar presencialmente. Tem um teatro, um concerto, alguma coisa que as pessoas podem assistir? É bem mais fácil encontrar rabeca em baile de forró, Tá, hoje em dia, e tem pessoas que tocam rabeca, assim, nos seus shows artísticos, né. Eu conheço, tem uma cantora e rabequeira, grande referência para mim, que é a Renata Rosa. hum, Renata tá sempre acompanhada da sua rabeca quando ela faz shows, é uma artista que eu super indico conhecer. legal. E várias outras, eh, artistas rabequeiros, né. Na internet eles estão aí, eles estão no Instagram, na internet. Eu tenho um projeto de forró de rabeca, chama Forró de Raíza, tem esse Instagram Aí, também. ó, segue aí esse aí Esse também. projeto eu não estou movimentando ele tanto agora, mas ele existe, Aham. e eu divulgo muito o meu trabalho artístico em geral no @carlaraiza A, que esse é Tá, meu Instagram que eu posto enquanto artista, os meus grupos musicais, tá, toda a minha atividade artística, né. Eu sou violinista e rabequeira de um grupo chamado Clarianas, há tá. 10 anos já. Já tenho 10 anos de Legal, já grupo. é. Que é um grupo de cultura popular também, que pesquisa cultura popular e que acabou sendo desenvolvido a partir do teatro. Tá. Viu? Eh Você deixou o violino totalmente? não, não deixei o violino, eu Tá. toco violino. Toca violino ainda. Só que eu não toco mais o violino da dentro da orquestra, dentro da Uhum. música de concerto. Isso realmente eu quase não faço, é muito Tá. raro. Eu Mas eu toco violino popular, toco violino no forró, toco eu e também. gravo violino, toco Que violino legal. na vida, sempre. Eu não deixei o violino, agora eu resolvi trabalhar com a rabeca, difundir a rabeca, Uhum. trazer a rabeca para a internet, porque realmente não tem praticamente, o que tem é muito pouco. Hoje no Brasil, uma dúvida que me surgiu, dá pra viver tocando rabeca? Olha, Ou é mais uma a pessoa que quiser tocar, vai tocar por hobby, por gostar daquilo, não pra ganhar dinheiro? olha, eu não sei, eu acho que tudo depende de como você do teu objetivo Sim. mesmo, porque a gente acaba caindo no mesmo lugar de todo instrumento, né, eu acho. Acaba caindo no lugar de todo músico, Uhum. né. Se Uhum. esse for o teu foco, sim, você vai encontrar caminhos de viver da sua música, da sua arte, da sua expressão, né. Uhum. Tem muitos desafios, mas é isso, qual profissão, né, não É, tem desafios? Então, assim, eu não vou dizer que não é possível, agora a gente tem que criar sempre, a gente tem que sempre criar projetos e criar meios de viver da nossa arte, e sim. isso
sempre, e eu acho que com qualquer instrumento até, né, É verdade. É verdade. inclusive, assim, né. Mas a rabeca, em essência, ela é um instrumento, né, ela é Sim, mais um dos instrumentos que se pode aprender e se expressar, né, artisticamente, musicalmente, essa né. é a questão, né? Fazer música, se divertir, curtir aquilo, né? Fazer música, se divertir e produzir, né. Aham. A gente acaba entrando um pouco nesse papo de para que ser artista, né, para que serve a arte, Sim, que é para que uma existe o músico, é uma né. discussão Sem sem fim. fim, né? E assim, não Exatamente. né? Exatamente. E que toca muito nesse limiar, né, de que parece que se você é feliz, então não é mais um trabalho, ou você não precisa mais receber por isso. Tem essa Que, também. né, então, sei lá, eu acho que se esse for teu objetivo, você vai encontrar caminhos. Não existem caminhos muito prontos. Uhum, E isso tem a ver, acho que mais com o modo de se fazer música popular, né. uhum. Agora, a internet é uma grande aliada, né, os projetos culturais, a gente vai Sim, encontrando caminhos de viabilizar, né. tá. Legal. Agora, quanto um instrumento que se pode aprender, a rabeca é maravilhosa, ela é um instrumento acessível, de certa forma, né, e que a ideia desse trabalho que eu faço é tornar o conhecimento sobre ela e o acesso, aprendizado dela mais fácil também, mais Aham, acessível, né, aham. para Legal. que ela vá ganhando cada vez mais espaço aí, né. Tem muito espaço para ela ocupar, né? Porque tem um monte de violinista que quer fazer outras coisas, né? Esses Tem, dias eu fui assistir um show de rock de violino, lindo, muito legal, que né? legal. Então tem amigos nossos que fazem outras coisas com o violino, né? O pessoal está acostumado mais àquela coisa, aquele Uhum, caminho que todo mundo vai, né? sim. Orquestra ali, acabou, Uhum. né? Mas tem gente fazendo música de outras formas. Tem a rabeca também agora para, né? Pra Agora não, já faz somar. tempo, né? Mas Sim. você está popularizando mais isso, né? Isso é muito Uhum. legal. Parabéns, viu, pelo trabalho. Obrigada. Tem mais alguma coisa que você queira falar aqui? Ah, conheçam Rabeca, gente, escutem Rabeca, Isso aí. acompanhem lá no @rabequeira, porque estou falando muito de Rabeca, eu vou falar cada vez mais. Sim. Acho que é isso, porque a rabeca se faz assim, se faz no encontro, é assim que a gente Aham. descobre ela, que a gente conhece A pessoa ela. vai se apaixonar quando ouvir ela tocando, Se né? O som aproxima, se tem que aproxima. viver, tem que, né, É. tem que chegar perto mesmo, senão você vai ficar daí achando que é só mais um violino esquisito. Você já recebeu esses comentários ou não? Já. Eu recebi um comentário falando que a rabeca é um violino desafinado, uma coisa assim. E assim, eu até me divirto, assim, com esses comentários, mas é importante dizer que tem um fundo de preconceito Aham. também, e é realmente um preconceito, porque a pessoa não sabe do que se trata, né. Por isso É, também eu acho que esse trabalho de falar da rabeca na internet é importante, sim. porque agora as pessoas vão ter um conhecimento, vão descobrir pelo menos onde elas podem buscar um conhecimento maior, mais abrangente, olhar a Uhum. rabeca com outros olhares, né, como ela merece, né. É. Olhar a cultura popular como ela merece e também, respeitar, né, os corpos, os mestres, as pessoas que Uhum. mantêm essas culturas vivas, né. Que legal. Então é isso, acho que essa é uma coisa legal de dizer. Legal. Obrigado, gente, mais uma vez. Hoje estivemos aqui com Ah, a professora. Ela tem o curso de violino, perdão, de rabeca, apesar de ser violinista, sim.
tem o curso de Rabeca, acompanhem lá. Siga a gente também nas redes sociais e se inscreva no canal, não Eu quero esqueça. muito te agradecer o convite. Obrigado. Desculpa. Eu quero muito te Imagina. agradecer o convite para essa conversa, muito legal poder falar de Imagina. Rabeca, assim. Eu que agradeço você ter vindo aqui. O canal tá começando agora, mas tá crescendo muito rápido, assim. Que legal. Tá muito legal, a gente já tem vários episódios aí já engavetados, né? Uhum. E estamos soltando aos poucos, assim, tem sido muito legal, muito produtivo. Que massa. Obrigado, gente, até a próxima. Tchau, Até. tchau.